Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto de minha autoria, Pedro Aleixo e a ditadura militar no Brasil. É, na verdade, um pequeno comentário que eu venho fazendo nas minhas redes sociais e venho replicando no Instituto Liberal, comentários sobre episódios históricos, sobretudo nacionais, abordando grandes pensadores do liberalismo, figuras que nasceram naquela determinada data. E na data de nascimento de Pedro Aleixo, nesse mês de agosto, eu abordei a posição corajosa que ele, como liderança da UDN no Brasil, da República pós Getúlio Vargas, ele que tinha apoiado a Revolução de 30, mas depois se opôs ao autoritarismo varguista e apoiou o movimento de 64, que depois o presidente João Goulart, mas como vice-presidente no governo Costa e Silva, Pedro Aleixo teve a coragem de dizer na frente do presidente, na frente dos seus ministros, que o ato institucional número 5 estabelecia uma situação de ditadura no Brasil de forma absoluta e completa, que não havia mais nenhuma característica do regime democrático perseverando num sistema político diante daquele decreto, daquele ato institucional. Por essa razão, o Pedro Aleixo foi vetado arbitrariamente pela junta militar quando Costa e Silva adoeceu e veio a falecer. Ele deveria constitucionalmente sucedê-lo como presidente da República, mas como era um civil, e como tinha sido contrário ao AI-5, isso certamente contribuiu para essa atitude dos militares, a sua posse foi vetada. Por outro lado, também em defesa do liberalismo, nós temos o nosso querido professor Og Francisco Leme, que completaria o seu centenário neste dia 4 de agosto. Ele que foi um dos fundadores do Instituto Liberal, esteio teórico desta instituição durante muitos anos. E nós trazemos à tona o seu artigo, Se o liberalismo é tão bom, como se explica a sua substituição pelo Estado Leviatã. Esse texto, na verdade, que consta das obras de Og Leme, foi reproduzido por nós no nosso livro Introdução ao Liberalismo, que nós começamos com 4 textos da lavra do professor Og, que introduzem, de muitas maneiras, o conteúdo fundamental do que seja a teoria do liberalismo. Ele consegue apresentar de maneira bastante didática o significado do pensamento liberal. Neste texto, o professor Og Leme refletiu sobre os desafios que o liberalismo enfrentou na primeira metade do século XX. Por que se o liberalismo produziu tantas conquistas, ele decaiu em popularidade e com a ascensão das democracias de massa, do fascismo, do bolchevismo, as propostas liberais foram colocadas em descrédito? O Og Leme tenta responder a essa pergunta nesse artigo. Hayek também tentou responder a essa questão no Caminho da Servidão e as respostas vão mais ou menos no mesmo sentido. A prevalência de uma filosofia excessivamente racionalista no entendimento da realidade, que menospreza as conquistas que se dão pela ordem espontânea, o que caracteriza na visão de Og Leme e na visão hayekiana também o pensamento liberal. O fato de que quando se conquistaram aqueles avanços nas condições de vida, no desenvolvimento econômico, as pessoas começaram a querer mais e culpar o liberalismo por não entregar mais, em vez de agradecê-lo por ter permitido que aquilo que foi obtido fosse obtido. Enfim, o professor Og analisa uma série de razões que levam a este cenário. Contra o liberalismo, contra a liberdade, está a Rússia do autocrata Vladimir Putin, que hoje perpetra uma guerra nefasta contra a Ucrânia. E sobre isso, Conrado Abreu, na página Liberalismo Brazuca, reflete no seu texto o que a Rússia realmente pensa sobre a Ucrânia. Ele tenta mostrar o fundamento, o substrato autoritário e antiliberal por detrás das justificativas para esta invasão, para esta guerra que se prolonga no leste europeu. Diz o nosso Conrado Abreu que o extermínio da população de Bucha na Ucrânia pelo exército russo pode parecer apenas falta de liderança. Onde estavam os oficiais para assegurar os instintos dos seus homens? Né? Guerras são situações caóticas e por isso é preciso que oficiais competentes estejam lá para controlar os homens, correto? Sim, correto.
Mas e se a gente levar em conta que o que aconteceu lá, na verdade, não foi um acidente, o produto de um descontrole imoral dos soldados russos, mas sim uma política de Estado da Rússia? É o que diz a agência de propaganda estatal russa RIA, uma espécie de TV Brasil do Putin, que publicou um artigo intitulado O que a Rússia deve fazer com a Ucrânia. O artigo revela um plano detalhado para um genocídio a partir da eliminação total do Estado ucraniano, cujos detalhes foram traduzidos para o inglês por Sergei Sameley e que foram aproveitados no artigo do Conrado. O texto chama quase todos os ucranianos de nazistas que merecem morrer, simplesmente assim. Nazistas que pegaram em armas devem ser mortos em número o máximo possível. Não apenas as elites, a maioria das pessoas é culpada. Eles são nazistas passivos, facilitadores do nazismo. Eles apoiaram essas elites e devem ser punidos, escreveu a agência estatal russa. Assim como toda tirania, o regime de Putin pretende acabar com a liberdade de expressão usando o combate ao suposto nazismo ucraniano como desculpa. Uma maior desnazificação da massa da população deve ser alcançada através da repressão ideológica das ideias nazistas e através de uma censura severa, não apenas na política, mas nas áreas de cultura e educação. E ainda diz o seguinte, com isso o nosso Conrado termina o seu texto alarmante. As elites ucranianas devem ser liquidadas, não podem ser reeducadas. O pântano social que os apoiou deve experimentar o terror da guerra e aprender a lição e pagar por sua culpa. Isso é o que dizem os malditos tiranos da Rússia sobre o povo ucraniano. Quem apoia a Rússia liberal não é. Sobre liberdade, também o texto do João Luiz Mauad, o que causou a grande explosão de prosperidade nos últimos 2 séculos e meio. Ele tenta defender que, na verdade, foram as instituições liberais. Muitos dizem que foi a tecnologia que melhorou, né, a prosperidade. Mas a prova de que isto é falso está, pelo menos não é completamente verdadeiro, está em que ainda existem países muito pobres hoje. O que justifica a pobreza desses países, em essência, é o fato de que não tem instituições que favoreçam a liberdade, sobretudo econômica, para que haja o desenvolvimento, para que haja a prosperidade. E no Brasil nós ainda temos muitos problemas nesse sentido. E sobre isso o artigo da coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães, A Suprema Chancela ao Calote, em que ela desenvolve o fato de que nos últimos tempos a Suprema Corte Brasileira, o nosso STF, vem autorizando estados da federação a suspenderem o pagamento de créditos que devem. E o caso mais recente é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que numa decisão monocrática autorizou o Maranhão a suspender a parcela das dívidas que tinha contraído. E ainda impediu os credores do Estado, a União e os bancos privados de executarem as garantias prestadas. Esse tipo de coisa, desnecessário enfatizar, é a consagração da irresponsabilidade fiscal, da completa zona, da completa bagunça, né, na economia, nos orçamentos, na responsabilidade fiscal brasileira. Da página Liberalismo Brazuca, ainda falando sobre bagunça, uma grande bagunça histórica que nós tivemos foi o golpe da República de 1889, 15 de novembro, e o governo que inaugurou a República, que foi o governo de Deodoro da Fonseca. E nós temos um texto interessante comparando o início da República Brasileira com o início da República Norte-Americana. Semelhanças e diferenças entre George Washington e o Marechal Deodoro da Fonseca. O texto mostra que há muitas semelhanças entre os dois, na verdade, por incrível que pareça. Os dois foram generais com experiência em batalha, que causavam um efeito moral nas suas tropas. George Washington lutando nas guerras da independência, Deodoro da Fonseca na Guerra do Paraguai. Ambos se casaram com mulheres ricas e mais velhas, ambos não geraram descendentes, eram estéreis, não tinham filhos biológicos. Mas no resto tudo é diferente. George Washington foi um líder que tomou todo o cuidado possível para não exceder os seus próprios poderes, para não se assemelhar a um regime monárquico, para fortalecer os valores liberais fundantes da República dos Estados Unidos.
enquanto Deodoro da Fonseca estava o tempo inteiro querendo ser laureado, era apegado ao poder e fez um governo com uma série de medidas autoritárias que levaram até a forçar a sua renúncia, forçar a sua saída, tamanho caos que foi criado. Em defesa da liberdade, encerrando o nosso IL Flash de hoje, mais um texto do professor Og Leme, Por que as leis trabalhistas prejudicam o trabalhador? É uma análise dos efeitos das legislações trabalhistas, sobretudo da nossa CLT, sobre a liberdade econômica e, consequentemente, prejudicando a prosperidade de todos em termos médios na nossa população. É mais uma homenagem ao nosso caríssimo e merecedor de todos os tributos possíveis, é uma obrigação do Instituto Liberal celebrá-lo, nosso caríssimo professor Og Francisco Leme, que nos deixou em 2004. Esse foi o nosso IL Flash. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem nós faremos uma pausa, estaremos em viagem em nome do Instituto, em uma série de eventos, que eu espero que você acompanhe. Por exemplo, na sexta-feira nós teremos, na quinta e na sexta, dias 11 e 12 de agosto, o Liberty Open em Sergipe. Mas na outra semana estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!